Você já parou para pensar que talvez, sem perceber, possa estar ofendendo a Deus justamente no momento mais sagrado da sua vida espiritual? E se eu te dissesse que aquilo que muitos consideram apenas pequenos descuidos na missa pode, na verdade, ferir o coração de Cristo e apagar a força da graça que Ele deseja derramar sobre você? A Eucaristia é o centro da nossa fé. É o céu que se abre diante de nós. Mas quantos de nós entramos na igreja sem plena consciência do que está acontecendo? Quantos participam do santo sacrifício como se fosse apenas uma rotina, esquecendo que ali o Calvário se renova? O Papa Leão XIV, recém-eleito, chamou a atenção do mundo inteiro ao dizer que existem atitudes durante a missa que não são apenas falta de educação ou distração, mas verdadeiros erros espirituais que ofendem gravemente a Deus. Será que você tem cometido algum deles? Pense bem, porque muitas vezes saímos da missa com o coração vazio, como se nada tivesse mudado. Será que não é porque, sem perceber, caímos em práticas que nos afastam do sagrado? E se exatamente hoje, através desta mensagem, Deus quiser abrir seus olhos para algo que pode transformar sua maneira de viver a fé? Talvez este vídeo seja a forma que o Senhor escolheu para falar com você. E se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque Deus está preparando uma bênção especial para a sua vida. Uma graça que pode nascer da obediência e do respeito ao Santíssimo Sacramento. Antes de continuarmos, escreva nos comentários. Que Deus nos abençoe. Cada pessoa que comenta se torna um instrumento de evangelização, espalhando a luz de Cristo. Quem comenta ajuda a salvar almas. Fique até o fim deste estudo, porque hoje você vai descobrir os 5 erros durante a missa que podem estar impedindo sua comunhão profunda com Deus. E mais do que isso, vai aprender como corrigir cada um deles para viver a Santa Eucaristia como uma verdadeira antecipação do paraíso. Imagine que você é convidado para um banquete preparado pelo próprio Rei do Universo. A mesa está posta, o alimento é celestial e cada detalhe foi feito para você. Mas ao chegar, em vez de olhar nos olhos do Rei, você olha para o celular, pensa em seus problemas, deixa a mente vagar. Não seria uma falta de respeito? É exatamente isso que acontece quando participamos da missa, distraídos ou sem reverência. O Papa Leão XIV recordou que a liturgia não é um simples encontro comunitário, é a renovação do sacrifício da cruz de Cristo. Cada missa é o Calvário presente diante de nós. Por isso, distrair-se ou tratar esse momento com indiferença é como virar o rosto de Jesus enquanto ele está na cruz, derramando o próprio sangue pela nossa salvação. Na Sagrada Escritura, São Paulo já advertia os coríntios: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Cor 11:29. Essas palavras duras revelam a gravidade de uma comunhão feita sem consciência, sem atenção, sem reverência. Quantas vezes estamos fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes? Cantamos de forma mecânica, respondemos às orações sem refletir e não percebemos que diante de nós está o mistério maior da fé. Aplicação à vida real. Pense naquela mãe que vai à missa, mas está preocupada apenas com o almoço de domingo. Ou naquele jovem que participa, mas fica olhando o celular escondido. Ou mesmo o idoso que, embora presente, já não se entrega de coração, repetindo as orações de forma automática. Todos eles estão lá, mas não estão com Deus. O Papa Leão XIV advertiu que esse primeiro erro, a distração e a falta de reverência, não apenas empobrece a missa, mas também fecha as portas para as graças que Deus deseja derramar. Estar diante da Eucaristia exige atenção total, recolhimento, silêncio interior. É como se estivéssemos diante de um grande milagre acontecendo em tempo real. E o mínimo que podemos oferecer é o coração desperto e adorador. Conselho espiritual. Ao entrar na igreja, faça o sinal da cruz,
lentamente, consciente do que significa. Antes de começar a missa, reserve um minuto de silêncio para entregar suas preocupações a Deus. Durante a liturgia, fixe os olhos no altar e deixe que cada palavra e cada gesto penetrem em sua alma. Lembre-se, a missa não é apenas um rito humano, mas o céu que se abre diante de você. Quando você se distrai, perde a chance de experimentar esse encontro divino. Você já parou para pensar no que significa se aproximar do altar para receber a Sagrada Eucaristia? Não é apenas um gesto simbólico, nem uma tradição que repetimos por costume. Ali, no pequeno pedaço de pão consagrado, está o próprio Cristo vivo, real e presente. Corpo, sangue, alma e divindade. E é exatamente por isso que comungar em estado de pecado mortal é um dos maiores erros que um católico pode cometer. São Paulo nos alerta com firmeza. Quem come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação, não reconhecendo o corpo do Senhor. Mincor 11:29. Palavras fortes, mas que não podem ser suavizadas. Quando nos aproximamos da comunhão sem confissão, sem arrependimento, em pecado grave, não estamos apenas participando de forma indevida. Estamos profanando o corpo de Cristo. É como beijar Jesus, mas com o mesmo gesto de Judas. Exemplo real da vida. Pense em alguém que durante a semana vive uma vida de mentira, traições ou vícios, e no domingo, sem confissão, caminha até o altar como se nada tivesse acontecido. Ou aquele que carrega rancor profundo, ódio, injustiça contra alguém, mas ainda assim se coloca na fila da comunhão. Ou ainda, o católico que abandonou completamente a vida de oração, mas mesmo assim se aproxima da Eucaristia como se fosse apenas parte do rito. Essas situações não são raras. Quantos de nós já não ouvimos alguém dizer: "Ah, eu comungo sempre, mas nunca me confesso"? E aqui está o perigo. A comunhão sem confissão frequente se transforma em ofensa, em condenação e não em bênção. Conselho espiritual. Antes de ir à missa, examine sua consciência. Pergunte-se: estou em estado de graça? Se houver pecados graves, como adultério, blasfêmia, ódio, calúnia, desrespeito aos mandamentos, não comungue antes de se confessar. A confissão é o abraço do Pai misericordioso. Não é um peso. É a chave que abre novamente o coração para a graça. O Papa Leão XIV destacou que este erro é um dos que mais ferem a Igreja, pois, quando os fiéis perdem o temor de Deus, a Eucaristia deixa de ser remédio e se torna veneno espiritual. Reflexão pessoal. Comungar em pecado mortal é como querer acender uma vela no meio de um vendaval. A chama não se mantém, mas quando nos confessamos, Deus acalma o vento e deixa que a luz arda dentro de nós. Quantas vezes entramos na igreja e nos sentamos como quem vai assistir a um espetáculo? Olhos vagos, coração distante, mente ocupada com 1000 preocupações e, no fundo, apenas esperamos que a missa termine logo. Esse é um erro grave, porque a missa não é um show, não é uma apresentação. É o sacrifício do Calvário tornado presente diante de nós. O Papa Leão XIV nos recorda que quando tratamos a liturgia como algo externo, sem engajamento interior, deixamos de oferecer a Deus aquilo que Ele mais deseja, o nosso coração. O Senhor não quer apenas que estejamos no banco da igreja. Ele quer que nossa alma esteja unida ao altar, participando ativamente do mistério da redenção. O profeta Isaías já denunciava: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Is 29:13. Quantos de nós caímos exatamente nesse erro? Rezamos com a boca, mas a mente vagueia. Respondemos às orações, mas sem convicção. Cantamos, mas sem deixar que a letra transforme o coração. Exemplo real da vida. O jovem que passa a missa inteira sentado, sem cantar, sem responder, apenas olhando o relógio. A mãe que reza com os lábios, mas ao mesmo tempo pensa no trabalho, nos filhos, na rotina. O idoso que vai sempre por hábito, mas perdeu o fervor.
repetindo tudo de forma automática. Todos esses estão presentes, mas não estão de verdade diante de Deus. E aqui está a grande dor. Podemos estar a poucos metros do altar, mas espiritualmente tão distantes como se estivéssemos fora da igreja. Conselho espiritual. Não vá à missa apenas para cumprir um preceito. Vá para encontrar Cristo vivo. Participe com o corpo e a alma. Cante, responda, reze, ofereça suas intenções. Durante o ofertório, coloque no altar as suas dores, alegrias, lutas e vitórias. Durante a consagração, silencie sua alma e contemple. Ali, no cálice, está o sangue do Salvador. A missa é como um grande rio de graças. Quem fica apenas na beira olhando nunca experimenta a profundidade da água. Só quem mergulha de coração inteiro sente a transformação que ela traz. Reflexão final. Estar na missa de corpo presente, mas com a alma ausente, é como estar em uma festa e não dançar. Como estar diante de um banquete e não comer. Como estar diante de Jesus e não falar com Ele. Não basta estar lá. É preciso viver cada instante como um encontro de amor. Você já pensou na grandeza do mistério que acontece na missa? Ali, diante dos nossos olhos, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Não é um símbolo, não é uma lembrança, é o próprio Jesus vivo que se oferece novamente por amor a nós. E mesmo assim, quantos tratam esse mistério com descuido, frieza e irreverência? O Papa Leão XIV chamou atenção para um erro gravíssimo. Quando nos aproximamos da Eucaristia ou permanecemos diante do Santíssimo sem verdadeira adoração. É como estar diante do Rei dos Reis e agir como se fosse apenas alguém comum. O próprio Jesus disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós." Lece 22:19. Se é Ele mesmo, presente em sua totalidade, como podemos nos aproximar com pressa, sem devoção, sem reconhecer a santidade desse momento? Exemplos da vida real. A pessoa que se aproxima da comunhão mascando chiclete, olhando para os lados, sem sequer fazer um gesto de oração. O fiel que recebe a hóstia sem reverência, como se fosse um pedaço de pão qualquer. Aqueles que passam diante do sacrário sem dobrar os joelhos, sem sequer uma inclinação de adoração, como se ignorassem a presença real de Jesus ali. Tudo isso não é apenas falta de educação, é ofensa ao próprio Cristo que se humilha para estar conosco. Conselho espiritual. Ao entrar na igreja, sempre faça uma genuflexão diante do sacrário, reconhecendo que ali está Jesus vivo. No momento da comunhão, aproxime-se com recolhimento, fazendo uma oração interior. Senhor, eu não sou digno, mas confio no teu amor. Receba a hóstia com devoção, seja na boca ou nas mãos, mas sempre com reverência e fé. Após comungar, faça silêncio e adore. Esse é o momento mais íntimo entre você e Cristo. Reflexão profunda. Ser irreverente diante da Eucaristia é como entrar em uma sala iluminada e fechar os olhos de propósito. Mas quando reconhecemos a presença real de Jesus, cada gesto, cada oração, cada silêncio se transforma em ato de amor. O Papa Leão XIV insiste: se queremos restaurar a Igreja, precisamos restaurar o sentido da adoração. Sem reverência diante da Eucaristia, a missa perde seu brilho e o coração se torna frio. De que adianta estar diante do altar, receber a palavra e o corpo de Cristo, se o coração está cheio de rancor, julgamentos e divisões? A missa é o sacramento da unidade, o momento em que o povo de Deus se reúne como uma só família. No entanto, quantos entram na igreja carregando mágoas contra o irmão da comunidade, julgando os gestos do padre, criticando o modo de vestir dos outros ou até mesmo disputando cargos e honras dentro da paróquia? O Papa Leão XIV advertiu: não há nada que ofenda mais a Deus do que participar da missa sem amor, porque onde não há caridade, não há espaço para Cristo habitar. O próprio Senhor nos lembra no Evangelho:
Se, ao apresentar a tua oferta no altar, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois volta para apresentar a tua oferta. Mt 5, 23, 24. Que palavras fortes! Jesus nos ensina que não adianta oferecer sacrifícios se o coração está em guerra com os irmãos. A missa exige reconciliação, perdão e caridade. Sem isso, nossa participação perde seu valor diante de Deus. Exemplos reais da vida. O ministro da Eucaristia que serve o corpo de Cristo, mas não fala com outro membro da comunidade. A pessoa que se aproxima da comunhão carregando ódio, fofocas e calúnias contra os irmãos. Os fiéis que transformam a missa em um espaço de competição em vez de união. Esses gestos ferem profundamente a presença de Cristo, porque Ele mesmo é o amor. Onde há falta de amor, há ausência de Deus. Conselho espiritual. Antes de ir à missa, examine não apenas seus pecados, mas também suas relações. Pergunte-se: estou em paz com meus irmãos? Se há alguém a quem você precisa perdoar, ofereça a missa como oportunidade de libertação. Reze durante a celebração para que o Senhor purifique seu coração de todo rancor e o transforme em canal de caridade. Reflexão final. Participar da missa com rancor é como tentar acender uma vela em um coração cheio de pedras. A chama não encontra espaço para arder. Mas quando abrimos o coração ao perdão, a luz de Cristo acende em nós e se espalha pela comunidade inteira. O Papa Leão XIV nos lembra: a Eucaristia não é só encontro com Deus, mas também com os irmãos. Quem se alimenta do corpo de Cristo deve também ser corpo vivo de amor no mundo. Se até aqui refletimos sobre os erros que podem ferir o coração de Deus, agora precisamos olhar para o outro lado. Como viver a missa de modo que ela se torne fonte de bênçãos, cura e santificação. Porque a verdade é que a Santa Missa não é apenas um mandamento a ser cumprido, mas um tesouro divino capaz de mudar radicalmente a nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. CIC e o 324. Se é a fonte e o ápice, então não há nada mais alto nem mais profundo que possamos viver na terra. Por isso, o Papa Leão XIV insiste: precisamos aprender a entrar na missa com um coração preparado. Exemplo de transformação real. Imagine uma pessoa que sempre ia à missa distraída, sem atenção, apenas para cumprir o domingo. Um dia ela decidiu mudar. Chegava 10 minutos antes para se recolher em silêncio. Passou a ler o Evangelho do dia em casa, preparando sua alma. Durante a celebração, oferecia cada oração como se fosse sua própria voz, clamando a Deus. Pouco tempo depois, ela percebeu algo diferente. Saía da missa renovada, fortalecida, em paz. A liturgia deixou de ser rotina e passou a ser encontro vivo com Cristo. Conselhos práticos para você viver a missa com santidade. Preparação interior. Reze antes de sair de casa, pedindo ao Espírito Santo para abrir seu coração. Pontualidade e recolhimento. Chegue cedo, faça silêncio, entregue suas intenções no altar. Atenção à palavra. Quando o Evangelho for proclamado, escute como se fosse o próprio Cristo falando com você. Participação ativa. Cante, responda, reze, entregue-se. Não seja espectador, mas protagonista espiritual. Adoração após a comunhão. Após receber Jesus, feche os olhos e fale com Ele. Esse é o momento mais íntimo de toda a celebração. Reflexão profunda. Viver bem a missa é como regar diariamente uma planta preciosa. Se a regamos com amor e atenção, ela floresce e dá frutos. Se descuidamos, murcha e perde sua beleza. A missa é esse jardim de Deus. Só floresce em quem a vive de todo o coração. Conexão com os blocos anteriores. Os 5 erros que vimos até aqui não têm a última palavra. O Senhor nos alerta não para nos condenar, mas para nos transformar. Ele deseja que cada missa seja um encontro tão poderoso
que você saia renovado, como os discípulos de Emaús, cujo coração ardia enquanto Jesus lhes falava. Cef. Laci 24:32. Quantos de nós pensamos que a missa termina quando o padre diz: "Ide em paz e o Senhor vos acompanhe"? Mas, na verdade, esse envio não é um ponto final, e sim um ponto de partida. O Papa Leão XIV recorda que a missa não é um ato isolado da nossa semana. É a fonte da vida cristã que deve se derramar em cada gesto, em cada palavra, em cada decisão da nossa vida diária. O próprio Jesus disse: "Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo." Mite 5:13-14. Ora, se somos sal e luz, então a missa é o momento em que nos alimentamos da presença de Cristo, para depois temperar e iluminar o mundo. Não faz sentido participar do banquete do Senhor e sair dali vivendo como se nada tivesse mudado. Exemplos da vida real. A mãe que participa da missa no domingo e na segunda-feira decide enfrentar os desafios da família com mais paciência e amor. O trabalhador que, após receber a comunhão, passa a tratar seus colegas com mais justiça, sem cair em fofocas ou desonestidades. O jovem que, tocado pela palavra, encontra força para abandonar vícios e lutar por uma vida santa. Nesses casos, a missa não ficou restrita à igreja. Ela se transformou em vida, em testemunho, em semente de santidade espalhada no mundo. Conselhos espirituais para prolongar a missa na sua vida. Guarde no coração uma palavra do Evangelho do dia e leve-a como guia durante a semana. Ofereça seus trabalhos e sofrimentos como prolongamento do sacrifício de Cristo no altar. Cultive a caridade no dia a dia. Cada gesto de amor é continuação da comunhão recebida. Reze em família durante a semana, para manter acesa a chama que a missa reacendeu em você. Reflexão profunda. A missa é como uma chama acesa no coração, mas se não a alimentamos durante a semana, ela se apaga. Por isso, cada gesto de amor, cada oração, cada renúncia, é como colocar lenha nesse fogo que começou no altar. O verdadeiro fruto da missa não se vê dentro da igreja, mas fora dela, quando o cristão se torna sinal vivo de Cristo no mundo. Conexão com os blocos anteriores. Se os 5 erros ferem a Deus dentro da missa, a falta de testemunho fere a fé fora dela. É preciso unir o altar e a vida, a liturgia e a prática diária. Essa é a missa que agrada a Deus. Você já parou para pensar que cada vez que participa da missa, está espiritualmente presente no Gólgota? O altar não é apenas uma mesa, é o Calvário que se torna presente diante de nós. Ali, o mesmo Jesus que morreu na cruz há 2000 anos, oferece novamente de maneira incruenta o seu corpo e sangue pela salvação do mundo. O autor da carta aos Hebreus nos recorda: Cristo, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Ab 10:12. Esse sacrifício único é tornado presente em cada missa. Não se trata de repetir a cruz, mas de tornar atual o mesmo mistério de amor que nos salvou. Por isso, a missa não é apenas celebração ou memória, é sacrifício real, o maior ato de amor que o universo já conheceu. Exemplos da vida real. A mãe que, durante a consagração, oferece suas dores de família junto ao cálice, unindo-se ao sacrifício de Cristo. O trabalhador que entrega suas lutas diárias e suas injustiças como oferta no altar. O idoso que, em meio às suas enfermidades, une suas dores ao Cordeiro que se imola por amor. Cada um de nós pode colocar no altar o peso da vida, e ali, unido ao sacrifício de Cristo, esse peso se transforma em redenção. Conselhos espirituais para unir-se ao sacrifício da missa. Ofereça suas dores. Não desperdice nenhum sofrimento. Coloque-o junto à cruz de Cristo. Entregue seus sonhos. Tudo aquilo que deseja pode ser ofertado como dom no altar. Aprenda a calar e contemplar. Na hora da consagração, silencie profundamente e una seu coração ao coração transpassado de Jesus.
Reflexão profunda. Participar da missa sem entender que ela é sacrifício é como olhar para a cruz sem ver amor. Mas quando descobrimos que ali Cristo renova sua entrega, tudo muda. Cada lágrima, cada dor, cada alegria encontra sentido. O Papa Leão XIV nos recorda que a força da Igreja nasce do altar. Sem a missa, não há fé viva. Sem o sacrifício, não há ressurreição. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim desta reflexão. Percorremos juntos os alertas do Papa Leão XIV sobre os 5 erros que ofendem a Deus durante a missa. E talvez, ao longo deste estudo, você tenha se reconhecido em alguns deles. Talvez tenha percebido que, sem querer, já se distraiu, já participou sem reverência, já se aproximou da comunhão sem a devida preparação, já tratou a missa como rotina ou carregou mágoas no coração dentro da igreja. Mas não desanime. Deus não nos mostra nossas falhas para nos condenar, mas para nos curar e transformar. Se Ele lhe permitiu assistir a este vídeo hoje, é porque deseja abrir diante de você uma nova estrada, o caminho de uma vivência da missa cheia de amor, reverência e santidade. Recordemos as palavras de Jesus. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. 28:20. Na missa, Ele cumpre essa promessa. Ele está conosco. Ele nos dá sua presença, sua vida, seu amor. E tudo o que Ele pede de volta é o nosso coração inteiro. Reflexão final. A missa não é obrigação. A missa não é rotina. A missa não é apenas mais uma atividade da semana. A missa é o céu que se abre. É o sacrifício da cruz tornado presente. É o abraço de Deus que nos envolve e nos transforma. Imagine como sua vida mudaria se cada missa fosse vivida como se fosse a última. Imagine se cada comunhão fosse feita como se fosse o encontro definitivo com Cristo. Se você viver assim, cada domingo será Páscoa, cada missa será Pentecostes, cada hóstia será um milagre. Convite espiritual. Hoje, faça o propósito de nunca mais participar da missa da mesma forma. Decida viver cada instante como um encontro real com Jesus. E permita que a Eucaristia transforme sua vida, sua família e sua história. Para provar que você chegou até aqui e que deseja essa transformação, escreva nos comentários: Senhor, quero viver cada missa como se fosse a última. Esses comentários não são apenas sinais de participação, são atos de fé pública, testemunhos que edificam outros irmãos. Chamada à ação no canal. Se este estudo tocou seu coração, inscreva-se neste canal. Não encare isso apenas como um clique em um botão. Pense como um gesto espiritual. Quem se inscreve está dizendo: quero continuar recebendo a palavra de Deus, quero manter minha fé acesa, quero estar unido nesta comunidade de oração. Se você ainda não é inscrito, não deixe para depois. Pode ser que perca a graça que Deus ainda quer lhe dar nos próximos vídeos, mas se já é inscrito, alegre-se, porque através da sua fidelidade, a palavra continua se espalhando e alcançando mais corações.